Então vamos lá, pessoal. Então vamos falar hoje paralelismo, certo? Vocês observam aqui o meu desenho. O desenho, né, o plano cartesiano novamente, você tem a reta R1 e R2. Estão notando aí que elas estão cruzando o eixo X, novamente. Botei aqui as duas retas, os ângulos alfas, né? Estou dizendo que são iguais, então se elas são paralelas, elas estão cruzando o eixo X e esses ângulos serão iguais. Né? Coloquei aqui as suas respectivas retas, R1, né? Ó, você pode ver já reduzida, né? E R2 também reduzida. Então, ó, para vocês memorizarem, duas retas paralelas distintas, elas formam com o eixo, que eu acabei de falar, que é o eixo X, o eixo das abscissas, ângulos congruentes, né? Ângulos congruentes, certo? Isso acontece, né? Isto acontece se elas não forem verticais. Se elas forem verticais, então, né? Elas não, se elas forem na vertical, né? Sabemos que vai formar um ângulo, né? De 90 graus. Então, as minhas equações das retas, observando que os ângulos são iguais, ok? Então, podemos ver elas paralelas, cruzando o eixo X das abscissas, formando ângulos congruentes, ok? Se elas forem, né, óbvio, como vocês falam, se elas forem paralelas, né, vertical, óbvio que a gente sabe que a equação y vai ser igual ao x, né? Ou seja, por quê? Porque nós não iremos ter a tangente de 90, como a gente sabe, não podemos definir. Então, vamos frisar e trabalhar que elas não sejam verticais. Sendo vertical, você sabe que não se define, então y vai ser igual ao valor de x. Qualquer valor de y vai ser só apenas um valor de x. Então, pronto. Então, temos aqui duas equações da reta R1 e R2, que eu coloquei aqui no quadro, como eu demonstrei que R1 e R2 são paralelas, e como eu falei, a tangente de alfa, os meus coeficientes angulares são iguais, então pronto. Se eles são congruentes, então se os meus coeficientes forem iguais, então as retas são paralelas. Observando aqui, eu tenho essas duas retas, ok? E vamos ver se elas, né, se elas têm o mesmo coeficiente. Óbvio, vou encontrar uma equação que é semelhante a essa. Se eu encontrar uma equação semelhante a essa, onde o meu coeficiente angular, ao aplicar a simplificação dessa equação, e o meu coeficiente angular der igual ao de cima, então essa reta, né, ela é paralela a essa. Então, observando, eu posso simplificar essa equação e encontrar semelhante a essa por 2, certo? Vou dividir por 2. Então, essa equação aqui vai ficar y igual a 6 dividido por 2, 3x, mais 5 meios. Ok? 5 meios. Então, a gente já pode perceber e observar, né, que os coeficientes M1 é igual a 3 e M2 também é igual a 3. Os coeficientes angulares são iguais, então essas retas são paralelas, ok? Sabemos, óbvio, né, que N1 é igual a menos 2 e N2 é igual a 5 meios. 5 não, perdão, né? 5 meios, tá certo. 5 meios, ok? Elas são 5 meios. Pronto. Podemos perceber isso, né? Que o N1 e o N2 são diferentes, né? Então, dando continuidade, o que a gente pode observar? Coloquei duas equações, vimos, né, como é que eu faço para saber se elas são paralelas, ok? Se eu achar semelhante a ela e o meu coeficiente angular for igual à primeira, então essas retas são paralelas, ok? Tudo bem? Pronto. Então, observando aqui
agora duas retas, certo? Coloquei aqui duas retas. E aí a gente vai ver uma questão aqui dessas duas retas. Observação, certo? Então você tem duas retas, ok? E aí, ao fazer novamente, né, a nossa procurar semelhante a essa, nós iremos perceber o quê? Se você dividir essa equação, né, por 2, você vai dividir essa aqui, ó, por 2, você vai ter quanto? 3x menos y, certo? Mais 7, ok? Já posso perceber que elas, por essa equação ser semelhante a ela, então eu já posso perceber que elas são o quê? Paralelas, ok? São paralelas. Mas também você vai perceber que ao fazer isso, né? Ao fazer isso, o N1 e o N2 serão iguais, ok? A razão, isso acontece, e aí a gente vai dizer que elas são paralelas coincidentes, certo? É chamado de paralelas nesse caso aqui, ok? Paralelas coincidentes. Coloca aqui no canto, paralelas coincidentes, certo? São paralelas coincidentes, ok? Paralelas coincidentes. Então, você aplica lá né, a própria equação, usando essas duas, né, essas duas razões aqui, MR e NR. Ao fazer isso, você teria que MR seria menos A. Quem seria menos A? Vamos pegar a primeira, vou chamar de R1, né, N1. Você pegaria menos A, seria quem? 3 sobre menos 1. Menos por menos, mais, dá 3. Se você pegar o M2, também vai dar a mesma coisa. Menos, quem seria o C, né? Quem seria o A aqui do M2, seria 6, aqui menos 2, menos por menos mais, 6 por 6 dividido por 2 dá 3. Então você tem o mesmo coeficiente igual. Então elas são, sim, paralelas, né? Isso já está provado que essas são retas paralelas, mas serão coincidentes, porque ao fazer a simplificação da M2, ou seja, da reta 2, né, você vai ter a mesma equação. Então elas são chamadas de retas paralelas coincidentes. E aí você também vai observar que o N1 e o N2 serão iguais, certo? Porque quando você fizer a sua... certo? Quando você fizer o seu N aqui, N1, que é menos C, quem seria menos C? Na primeira, seria 7 sobre menos 1. Menos por menos, dá mais. 7 dividido por 1, 7. Certo? Vou corrigir aqui. Corrigir não, só apagar porque eu acho que ficou meio fraco aqui. Então, N1 igual a menos 7 sobre menos 1 igual a 7. Menos por menos mais. E o N2 seria quem? Menos o C, que seria o 14 sobre menos 2. Menos por menos mais, 14 por 2, 7. Então você pode perceber que eles teriam, o N1 e o N2, teriam seus valores também iguais, certo? E aí a gente pode perceber que os seus coeficientes, né? Se você observar, os coeficientes, no caso angular, se é igual, a gente já sabe que é paralelo. Aqui, ela vai ser, como eu falei, coincidente, né? Paralelo coincidente, em virtude de que essa equação, ao simplificar, vai me dar a mesma do R1, certo? Ok? Então, essa o conhecimento da coincidentes, né? As retas paralelas coincidentes. Então, pronto. Então, vamos lá. Um outro exemplo aqui que eu coloquei. Forneça o valor real de K para que sejam paralelas. Então, eu tenho as duas retas, aqui a reta R1 e a reta R2, ok? Então, pronto. A R1, ela está aqui quietinha. Já sei que o N1 é igual a 2. Se o N1 é igual a 2,
Então, o M2 ele tem que ser igual também a 2. Para que elas sejam paralelas, os meus coeficientes angulares têm que ser igual. Então, já coloco aqui. Né? Ó, M1, né? antes, vou colocar aqui M1 igual a M2. Não quer que seja paralelo? Então, os coeficientes angulares são iguais. Vou pegar lá agora R2, 6x mais KY mais 4 é igual a zero. Então, vamos isolar aqui, ó, certo? KY é igual, certo? A menos 6x menos 4, certo? Nós sabemos que temos que isolar o y, né? Se eu tenho que isolar o y vai ficar igual. O k vai passar dividindo aqui, ó. Menos 6x sobre k, certo? E menos 4 sobre k. Então, já sei que se o M2... Quem é o M2, professor? O M2 está aqui, ó. Vou já botar aqui, ó. Menos 6k vezes x menos 4 sobre k. Então, está aqui o M2. Pronto. Então, você vai dizer que M2 é igual a menos 6k. Quem é o M2 tem que valer quanto? 2. Igual a menos 6k. Aí você tem uma regra de 3. Produto dos meios pelos extremos. 2k é igual a 1 vezes menos 6, menos 6. Então, logo, k vai ser igual a menos 6 dividido por 2. Então, k vai valer quanto? K vale menos 3. Ok? Pronto. Então, o valor de k, calculado aí, ele vai ter que ser o quê? Ele não quer o valor de k. Forneça o valor real de k. Quanto é o valor? Menos 3. Então, pronto. Só para frisar, para lembrar, ele me deu as duas equações, não me deu o valor de k. Ele quer justamente isso. Mas, se é para que elas sejam paralelas, eu já sei e tenho que identificar que os coeficientes angulares serão iguais, M1 e M2. Então, se eu já tenho M1, eu tenho M2. Aí agora, para que isso aconteça, para mim resolver o K, eu tenho que isolar aqui, achar quem? A equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta, eu tenho que isolar o Y. Foi o que eu fiz. Certo? Passei o 6x para lá, menos 4. E aí agora eu dividi tudo por K. Certo? Ou seja, dividir por K por K dá 1, Y. 6 menos 6 sobre K, x menos 4 sobre K. Pronto. Se M1 e M2 são iguais, eu só faço igualar. 2 igual a menos 6 sobre K. Faço a minha regra de 3, produto dos meios pelos extremos. 2K igual a menos 6. Logo, K é igual a menos 6 sobre 2. Logo, K é igual a menos 3. Pronto. É isso. Até a próxima.